Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trouxe alguns conceitos de mol, exercícios também voltados à área da biomedicina. Duas amigas muito queridas na área de biomedicina me pediram uma ajuda para estudar mol, balanceamento, dupla troca, simples troca, e eu trouxe alguns conceitos aqui também para vocês, caso ajude alguém. Então, vamos começar falando de mol. No final desse vídeo tem alguns exercícios que vocês podem praticar, colocar a resposta nos comentários e conferir a resposta em um próximo vídeo que eu farei posteriormente. Mol. Bom, então, começando introduzindo esse conceito de mol, o que seria mol? Mol é uma quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria é uma unidade fixa, representada por um número. Assim como a gente tem uma dúzia representam quantas, por exemplo, se eu disser uma dúzia de bananas, são quantas bananas? 12, certo? Então, uma dúzia expressa uma quantidade fixa, assim como mol. Mol é uma unidade fixa que expressa a quantidade de 6,022 vezes 10 elevado a 23 o quê? Partículas, que simbolizam, em muitos cálculos, aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Para contextualizar, tem as aplicações principais. Por exemplo, na área da biomedicina. Por exemplo, preparo de soluções e diluições. Num laboratório biomédico, muitas soluções são preparadas com base na concentração molar. O que seria a concentração molar? Mol por litro. Então, a gente trabalha com essa unidade fixa mais o litro, que representa volume. O conceito de mol permite calcular a quantidade exata de soluto que a gente vai dissolver para obter uma concentração desejada. Por exemplo, para preparar 500 ml de 0,2 mol por litro de sódio, que é o NaCl. Tem uma fórmula, que é N, número de mols, é igual a Mzão vezes Vzão. Mzão, massa molar, vezes volume. Então, se a gente tem 500 ml de uma solução, é o volume. 500 ml são 0,5 litros e 0,2 mol de NaCl. Então, eu multiplico 0,2 mol de NaCl por 0,5, que são 0,5 litros da solução. Eu obtenho 0,1 mol. Depois, eu pego a massa, coloco na fórmula de novo igual a N, que é o número de mols, vezes 58,5. Eu vou obter 5,85 gramas de NaCl em 500 ml de uma água destilada, por exemplo, da solução. Além disso, além de estar presente no preparo de soluções e diluições, também é importante estudar o mol para quantificar os reagentes em análises clínicas. Como assim? Os equipamentos de bioquímica clínica usam reagentes de concentrações que são expressas em molaridade. A quantificação de íons e biomoléculas, como a glicose, a ureia e o colesterol, é feita com base na quantidade de matéria presente. Por exemplo, num exame de glicemia, um resultado de 5,5 mol por litro significa que existem 5,5 milimols de glicose por litro de sangue, ou seja, 5,5 vezes 10 elevado a menos 3 mol de glicose por litro de sangue. E por fim, na interpretação de reações bioquímicas em escala molecular. Como assim? Lá no metabolismo das nossas células, as reações acontecem em proporções molares fixas.
Conhecer o mol permite entender quanto de substrato é convertido em produto. Por exemplo, na glicólise, na quebra da glicose, 1 mol de glicose gera 2 mols de ácido pirúvico. De novo, na glicólise, que é a quebra da glicose, 1 mol da glicose geram 2 mols de ácido pirúvico. Se uma molécula consome 0,01 mol de glicose, formará 0,02 mol de ácido pirúvico. Então, o mol é a unidade que expressa a quantidade de matéria. 1 mol é a quantidade de substância que contém 6,022 vezes 10 elevado a 23 partículas, entidades elementares. Pode ser átomo, pode ser molécula, pode ser íon ou partícula. Essa quantidade é chamada de constante de Avogadro. E é muito importante na medicina para o preparo de soluções químicas e reagentes, soluções como tampões, soro fisiológico ou reagentes enzimáticos precisam ter uma concentração exata em mol por litro para garantir a confiabilidade dos resultados. Na quantificação de biomoléculas, ao medir concentrações de glicose, colesterol ou íons, o resultado é expresso em mols por litro. Por exemplo, na dosagem de sódio plasmático, na quantidade de sal que tem no sangue, sódio plasmático. Vamos pegar ali 140 milimols por litro. Significa que em cada litro de plasma eu tenho 0,140 mols de Na+, que é o sódio. Também é importante da interpretação de reações químicas e celulares, porque as nossas reações metabólicas obedecem proporções molares. E entender essas proporções permite prever rendimentos e consumos de reagentes. Trouxe aqui também uma tabelinha. Então, na relação quantidade de matéria, para descobrir uma quantidade de matéria, N é igual a M dividido por Mzão. Nzinho da quantidade de matéria é o número de mols. Esse Mzinho minúsculo representa a massa em gramas e o Mzão é a massa molar. Massa molar é sempre grama por mol. Então, N, número de mols, Mzinho, letra minúscula, número de massa em gramas, e o Mzão, que vai dividir, né? N é igual a Mzinho dividido por Mzão. O Mzão maiúsculo representa a massa molar em gramas por mol. Mol é a relação entre massa e massa molar. Por exemplo, eu tenho 36 gramas de água. Se eu quero saber a quantidade de matéria, N igual a 36 gramas, que é a massa, dividido por 18. Por que 18? Porque a massa atômica do hidrogênio é 1. Então, para cada hidrogênio que eu tenho uma massa atômica de 1. Se eu tenho 2 hidrogênios na molécula de água, então eu já tenho 2 quantidades aí de massa atômica. O O, que é o oxigênio, tem 16. A massa dele atômica vale 16. Então, 16 mais 2 do hidrogênio, 18. 36 dividido por 18, 2 mols. Então, minha quantidade de matéria em 36 gramas de água é de 2 mols. Número de partículas determina quantas partículas eu tenho em determinada quantidade. E aí, para eu saber o número de partículas, eu vou pegar o número de mols e multiplicar pelo mol, por 1 mol, que é 6 vezes 10 elevado a 23, aproximadamente, ou um número mais específico, mais centralizado, 6,022 vezes 10 elevado a 23. Na na fórmula representa a constante de Avogadro, que é o número de 1 mol. Massa, para eu saber a massa total de uma determinada substância, eu pego
a quantidade, o número de mols e multiplico pela massa atômica. Volume de gás nas condições naturais, nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP. Eu pego o número de mols e multiplico por 22,4 litros, porque esse é um valor padronizado nas condições normais de temperatura e pressão. Agora vamos falar um pouquinho sobre as aplicações biomédicas. E aqui eu trouxe alguns exemplos de exercício para a gente visualizar um pouquinho mais na prática. Primeira aplicação, preparo de soluções em laboratório. Como assim? Gente, todo reagente químico usado em análises bioquímicas precisa ser diluído de uma forma muito precisa. E a base dos cálculos é o nosso querido mol. Então, por exemplo, para a gente preparar ali 250 ml de uma solução de 0,4 mol por litro de glicose. Então, para a gente preparar 250 ml de solução de 0,4 mols por litro de glicose, o que a gente tem que ter em mente? Bom, primeiramente, glicose é a fórmula de C6H12O6. C6, levando em consideração, isso geral, eu espero que nas questões os professores coloquem os dados de cada massa atômica dos elementos químicos. Então, a massa atômica que a gente tem do carbono, por exemplo, é 12. A massa atômica do carbono vale 12. Se a gente tem 6 carbonos, que é C6H12O6, a gente tem 6 carbonos na molécula de glicose, então a gente multiplica 12 vezes 6, certo? Mais a massa atômica do hidrogênio, que na molécula da glicose nós temos 12 hidrogênios, a massa atômica do hidrogênio vale 1. Então, 1 vezes 12, 12. E do oxigênio, nós temos a massa atômica de 16. Então, se na molécula de glicose C6H12O6 tem 6 oxigênios, a gente multiplica 6 vezes 16. E soma todas essas multiplicações. Nós vamos obter o valor de 180 gramas por mol. Essa é a massa molecular da glicose, que é 180 gramas por mol. Depois disso, a gente vai fazer o que com esse valor de 180 gramas por mol? Multiplicar, primeira coisa, né? Antes de tudo isso, usando aquela formulinha da tabela, N igual a Mzinho dividido por Mzão, aqui. Que aí eu vou saber a quantidade de matéria, né? Se lá naquele exemplo a gente tem 0,4 mol de glicose, eu multiplico 0,4 vezes 0,25. Por que 0,25? Porque no exemplo referido a gente tem 250 ml de solução. 250 ml de solução são 0,25 litros, porque lembra que aqui a gente tem uma quantidade de 0,4 mol por litro. Então, a unidade de medida é mol por litro. Então, eu vou multiplicar 0,4 vezes 0,25. Da onde veio esse 0,25? De novo, 0,25 são 0,25 litros, a mesma coisa que 250 ml, tá? 0,4 vezes 0,25 é igual a 0,1 mol. Depois, eu vou multiplicar 0,1 mol vezes a massa molecular da glicose, que a gente viu que é 180. Então, 0,1 vezes 180 é igual a 18 gramas. Sendo assim, para eu preparar 250 ml de solução de glicose, eu preciso ter dissolvido ali nessa solução 18 gramas de glicose em 250 ml de água. Olha aí, que bonitinho. Então, aqui tivemos um exemplo de preparo de soluções em laboratório. Agora, o segundo exemplo é a bioquímica celular. Como assim? De novo, as reações metabólicas seguem proporções molares exatas.
Isso explica, por exemplo, quantas moléculas de ATP, para quem não sabe, ATP é energia, são geradas a partir de certa quantidade de glicose. Por exemplo, 1 mol de glicose geram 2 mols de ácido pirúvico mais 2 mols de ATP, que é a nossa energia. Sendo assim, 0,01 mol de glicose gera 0,02 mol de ATP, que é energia. A terceira aplicação é de análises clínicas. As concentrações de substâncias no sangue são expressas em mol por litro ou milimol por litro. Isso padroniza resultados e permite comparações clínicas. Então, é para isso que serve, basicamente, para análises clínicas. Por exemplo, a glicose plasmática. Tudo que é plasmático é que está no sangue. Então, a glicose plasmática. 5,5 milimol por litro, que é a mesma coisa que 5,5 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Por que menos 3, 10 elevado a menos 3? Porque esse mzinho antes do mol significa mili. Esse prefixo mili equivale a 10 elevado a menos 3. Então, por isso que multiplica. Só por uma questão de conversão de unidade. Sódio, 140 milimol por litro, que é a mesma coisa que 0,14 mol por litro. A ureia, 6 milimol por litro, 6 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Esses valores indicam quantidades de matéria, não apenas gramas. E aí faz com que isso se torne uma medição universal. A quarta aplicação biomédica se refere às diluições seriadas. Essas diluições são usadas em testes imunológicos e microbiológicos, como, por exemplo, em sorologias e antibiogramas. O conceito de mol é a base das proporções de diluição. Vamos ali num exemplo. Se a gente tem lá uma solução de 1 mol por litro e a gente faz uma diluição de 1 por 10, a nova concentração será 0,1 mol por litro. Da onde que vem esse 0,1 mol por litro? É da divisão de 1 dividido por 10, porque fez uma diluição 1 de 10. Diluição 1 de 10 significa que a gente pegou o número 1 e dividiu pelo 10. Então, obtemos 0,1 mol por litro. Outra diluição em cima desse 0,1 mol por litro, considerando a divisão 1 de 10, gera 0,01 mol por litro. Como que foi feita essa divisão? A gente pegou 0,1 mol por litro obtido originalmente e dividimos por 10 novamente. Aí a gente tem 0,01 mol por litro. Revisando tudo, o mol é a ponte entre a escala atômica e a laboratorial. A constante de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 elevado a 23, aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23, representa o quê? O número de partículas em 1 mol de qualquer substância. Então, o mol expressa a quantidade, é uma unidade fixa. A compreensão desse conceito é essencial para preparar reagentes, padronizar concentrações, interpretar resultados quantitativos em bioquímica e em análises clínicas. Então, o mol é o alfabeto da linguagem química. Com o mol, a gente traduz as moléculas invisíveis em medidas que orientam diagnósticos e pesquisas biomédicas. Aqui, eu vou revisar novamente a tabelinha. Então, a fórmula principal para calcular quantidade de matéria em mol, número de mols é igual a M, que é a massa em gramas, dividido por Mzão, que é a massa molar, que é grama por mol. Então, massa grama dividido por grama por mol, que é a massa molar. Eu vou obter com isso o número de mols. Para eu saber o número de partícula, eu vou pegar o número de mols e multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. Ou, se quiser um número mais preciso, 6,022 vezes 10 elevado a 23. Para saber da massa, eu pego o número de mols e multiplico pela massa molecular. Para eu saber o volume, eu vou multiplicar o número de mols vezes 22,4, que é
também uma constante, é fixo esse valor. Agora, temos alguns exercícios que eu vou deixar aqui disponíveis para o cálculo. Calcule o número de mols presentes em 10 gramas de glicose. Glicose é aquela molécula C6H12O6. Lembrando que a massa atômica do carbono vale 12 U, que são unidades. A massa atômica do hidrogênio, que é o H, vale 1. E a massa atômica do oxigênio vale 16. Isso aqui é um dado só para ajudar no exercício. Então, massa do carbono. Eu vou deixar anotadinho aqui, ó, só para facilitar. Do hidrogênio, 1U. E do oxigênio, 16U. Ah, como é que eu vou fazer isso? Esse daqui tá ok, porque eu já dei uma ajudinha ao longo dessa mini aulinha, né? Mas assim, número de mols, tá? Primeiro, então, uma dica. Primeiro, você vai calcular a massa molecular. Em cima desses dados que eu dei. Que dados? Esses aqui, ó, bem. Massa molecular primeiro. Depois, vocês vão calcular o número de mols presentes em 10 gramas de glicose. Ai, como é que eu vou fazer isso? Outra dica aqui. Vai usar aquela fórmula. N, que é o número de mols que a gente quer saber, que a questão pede, é igual a massa, que é medida em gramas, dividido pela massa molar, não é molecular, é pela massa molar, que é medida em gramas por mol, certo? Beleza! Se vocês quiserem printar essas diquinhas aí, fiquem à vontade, porque agora eu vou pular para o próximo exercício. Então, exercício de número 2. Quantas moléculas há em 0,02 mol de água? Momento printar dicas. Ó, água. Ó, deixei aqui os dados, ó. Essa nossa querida molécula de água. Isso aqui são os dados que, assim, com a prática, vocês vão interpretar esses dados com maior facilidade. Depois, no próximo vídeo, quando eu for fazer a correção dessas questões, eu posso até montar um esqueminha para ficar mais fácil de entender algumas determinadas quantidades e alguns elementos até. Mas, por enquanto, temos aqui essa mini dica, tá? Então, eu vou calcular moléculas presentes em 0,2 mol. Perceba que aqui ele deu o número de mols, tá? Esse aqui eu acredito que vocês vão achar mais tranquilo de fazer do que o anterior até. Terceiro exercício. Quantos gramas de NaCl? O que é NaCl mesmo? É o nosso querido e maravilhoso sódio. Então, quantos gramas de sódio são necessários para preparar 250 ml de solução 0,5 mol por litro? Essa daqui, uma dica que eu dou é usar primeiro esta fórmula. N igual a isso aqui, que é o mol por litro, dividido por a nossa quantidade de volume, tá? Dividido não, multiplicado. Isso aqui, que é o nosso N também, vezes um volume, volume esse é o dado na questão, tá? No caso, 250 ml. Lembrando que, geralmente, a maior parte das vezes, a gente usa sempre a unidade de mol por litro. Aqui tá em litro? Não, tá em ml. Então, 250 ml equivale a 0,25 litros. Então, aí, primeiro, essa é a primeira etapa. Depois, para essa questão, vai precisar dos gramas que ele pediu na questão, né? Então, massa vai ser
o mol que você obteve aqui, número de mols aqui, vezes, número de mols vezes a massa molecular. Para ajudar no cálculo da massa molecular, eu já vou deixar aqui a massa molecular do NaCl. NaCl vale, então, 58,44 gramas por mol. Massa molar, esse aqui. E o exercício 4, ainda tem o exercício 5. O exercício 4, a concentração plasmática de glicose é 5 milimols por litro. Quantos mols de glicose estão presentes em 1 litro de sangue? Isso aqui também foi falado ao longo do vídeo. Só um ajuste aqui, 5 milimols por litro, lembrando que isso aqui, esse mili, esse M que vem antes do mol, representa 10 elevado a menos 3. Então, levando isso em consideração, esta quantidade de 5 milimols por litro equivale a 5 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Mol por litro. E aí, depois é só fazer uma lógica aqui com 1 litro de sangue. Resposta. E, por fim, o exercício de número 5. Uma enzima tem massa molar de 60.000 gramas por mol. Isso é a massa molar. Se o tubo contém 1,2 miligramas dessa enzima, quantos mols há? Então, aqui, de novo, miligrama. Miligrama, lembrando aqui, vai ser 10 elevado a menos 3. Então, aí vocês fazem a conversãozinha de miligrama para grama. E aí, primeiro passo é usar a fórmula essencial. Número de mols é igual a massa que eu tenho em gramas dividido pela massa molar que eu tenho em gramas por mol. Gramas por mol. Não, tem grama por mol, eu tenho aqui uma unidade miligrama. Então, é só fazer isso. Só que, claro, com as unidades certinhas. As unidades conversando. Então, se eu tenho miligrama, eu tenho que passar para grama antes de aplicar esta fórmula.